veredito da série Crave. Recentemente eu terminei a leitura do livro Sedução e eu já trouxe a resenha desse livro aqui para vocês e vou deixar nesse card. E claro que eu não poderia deixar essa história para trás, não poderia deixar de dar o meu veredito final dessa série que se tornou a minha série favorita de livros nos últimos 2 anos. E, gente, antes de começar o vídeo, eu quero falar que Crave, gente, se você acha que a pronúncia é Crave, considere, mas eu acho super tranquilo falar a série Crave, até porque a gente traz a nossa forminha, nosso jeitinho de falar aqui brasileiro mesmo, e eu acho super ok falar Crave. Mas se você se importa, eu peço que você desconsidere essa informação aqui no vídeo, porque eu me identifico tanto que não consigo falar como série Crave e trago para vocês aqui a pronúncia como Crave mesmo. E antes de eu continuar falando com vocês, eu quero dizer que essa leitura foi uma leitura que me deixou entre altos e baixos, como comentei no vídeo falando sobre o livro Sedução. A série inteira é uma série muito fascinante e eu me surpreendi muito com a escrita da Tracy Wolfe, que é uma escritora que eu não conhecia antes dessa série. Fazendo uma pequena busca no Google, eu vi que ela tem vários livros publicados. São livros até com tema sobrenatural, sim, mas alguns trazem um pano de fundo bem hot, algo que me surpreendeu. Então eu deixo aqui para vocês a sugestão de conhecer um pouquinho mais a escritora nos links que eu vou deixar aqui para vocês acessarem. Mas essa série foi algo muito marcante para mim, porque eu realmente me apaixonei pela série logo no primeiro livro, que foi o livro Desejo. Falando rapidamente sobre a série, para eu conseguir dar meu veredito final aqui para vocês, o livro Desejo, nós somos apresentados a Grace, a vida que ela vai viver aqui dentro da série Crave. Aqui nós vemos ela saindo da sua cidade, onde ela nasceu, depois que perdeu seus pais, e indo de encontro ali com o seu tio e a sua tia Macy, no Alasca. Ela vai então encontrar um lugar totalmente inóspito, uma escola que é considerada a elite das elites ali, porque ela não consegue nem achar a escola no Google, e vai conhecer um lado diferente da humanidade, do mundo, e vai descobrir que existem seres sobrenaturais. A primeira pessoa que ela encontra ali dentro da escola Kate Mary é o Jackson, e eles têm uma conexão muito forte ali naquele primeiro momento, e nós vamos descobrindo com o tempo que eles são sim consortes aqui dentro desse livro. É um livro bem introdutório, nós vamos ver a Grace com todas as suas questões ali de ter perdido a sua mãe, de ter perdido o seu pai, de estar se reconectando com uma nova vida totalmente diferente do que ela havia aprendido a viver e principalmente encontrando esse amor que é o Jackson em meio a todo esse tumulto. Ela também vai entender um pouquinho sobre o que acontece nessa escola, quem são esses seres sobrenaturais e vai fazer uma nova amiga aqui, que é a Lia, que tem um papel muito importante para trazer um ser de volta e ao mesmo tempo para levar a Grace ao limite. E nós vamos ver essa personagem aqui dar um desfecho de milhões dentro desse livro. A Lia foi uma personagem que me intrigou muito dentro desse primeiro livro. Eu passei a série inteira esperando que a Lia voltasse de alguma forma e isso não aconteceu. Então, eu já vou avisar para vocês que esse vídeo aqui vai estar o quê, gente? Bombardeado de spoilers. Não tem como eu não trazer spoilers, porque é um vídeo que vai trazer o veredito final da série Crave. Então, gente, se você não quer spoiler, eu sugiro que vocês assistam os outros vídeos da série Crave aqui no canal, que não vai ter spoilers como esse daqui tem. Então, quando nós terminamos o livro Desejo, nós estamos loucos para saber o que vai acontecer na sequência do livro Paixão. E logo nesse primeiro livro aqui, eu me vi rendida à série Crave. Nesse livro aqui, nós temos o Jackson, que é um personagem muito importante para Grace e também para tudo que vai acontecer. Ele tem um passado muito sombrio. Esse passado sombrio dele inclui matar o próprio irmão, e isso deixa cicatrizes nele, e ele tem ali a ordem que trabalha com ele. O que eu mais gostei em todo o desenvolvimento do livro é que a escritora ela não se perdeu nos personagens. Eu não sei vocês, mas eu tenho um grande conflito com séries de livros, porque quando o escritor começa a trazer um universo sobrenatural, que é o universo aqui que a série Crave tá dentro, e traz muitos seres sobrenaturais, um diferente do outro, tudo junto e misturado, pra mim, sou um grande alerta na minha cabeça falando assim, anúncio de desgraça, anúncio de desgraça.
porque eu não tinha lido até hoje, até a série Crave, uma série de livros que conseguisse desenvolver bem e fechar bem todos esses personagens quando são colocados juntos dentro da mesma série. Então, assim, tem muitas pessoas que falam que lembra muito a história de The Vampire Diaries, o livro, algo que eu não achei tão parecido, sinceramente. Tem muita gente que fala que o Jackson lembra um pouco o Damon Salvatore e eu acho que o Woodson, ele consegue ser melhor do que o Damon Salvatore. Eu gosto muito do Damon Salvatore, mas eu acho que o Woodson, ele é muito melhor do que ele. Não sei, eu tenho amor pelo Woodson e eu vou falar pra vocês mais pra frente, antes que eu me atrapalhe nas ordens aqui, deixa eu pegar o rumo de volta pro livro, sem me perder aqui nos meus pensamentos de paixão por personagens literários. Mas então o livro seguinte do livro Desejo é o livro Paixão. E nesse livro aqui foi um livro que me dividiu tanto quanto me dividiu Sedução, para falar bem a verdade aqui para vocês. E eu falo o porquê. Quando a gente termina o livro Desejo, nós temos aqui a Grace se sacrificando, se colocando ali na frente do Jackson para protegê-lo. E aqui nós vemos o Jackson desesperado, porque nós temos alguns capítulos que mostram a visão dele sobre tudo aquilo que está acontecendo na vida dele e depois sobre o que está acontecendo com a Grace. Então ele fica louco. E o Jackson, gente, nós sabemos que o Jackson é o quê? O Jackson é protetor e controlador. E isso vai ser bem mais forte, essa característica dele, que é dele mesmo. Isso não muda em todos os outros livros, que eu achei fantástico. A escritora melhorou o Jackson, sim, muitos pontos que precisavam ser melhorados ali no Sedução. Só que ela não deixou sair o que é uma característica, faz parte da personalidade dele, que é ser controlador e ser também aquele macho alfa, aquele eu tô aqui para defender você, eu sou assim, que foi algo que me incomodou no início, mas depois eu consegui entender melhor no desfecho da história. Então nós vemos essa característica bem marcante aqui no final do livro Desejo, dele precisar proteger a Grace, dele ser ali o provedor da Grace e tudo isso. Nós vemos muito essa característica dele, e algo que eu gosto nos livros da Tracy Wolfe é ela trazer sempre nos últimos capítulos a voz do outro personagem, né? Então nós temos aqui o Jackson louco pelo que aconteceu e também tendo muito medo de perder a sua consorte ali depois que ela é transformada em outra criatura. Nós chegamos em Paixão o quê? Como eu cheguei em Paixão? Não vou colocar nós, não vou colocar a Jessiquinha aqui, né, em primeira pessoa. Como que eu cheguei em Paixão? Desesperada, porque eu tive que esperar, gente, ser lançado o segundo livro, que eu peguei essa série bem no comecinho, então eu tive que esperar ser lançado Paixão, eu tava assim, ó, crazy, louca pra saber o que ia acontecer com a Grace, o que ia acontecer com o Jackson, e sem ser preparada pro tsunami de emoções, de acontecimentos que havia aqui no livro Paixão. Só que quando eu entrei na leitura do livro Paixão, eu não gostei. Não gostei. Por quê? Porque quando eu comecei a ler o livro, ele estava muito diferente da forma que estava sendo narrada a história do livro Desejo. Nós terminamos o livro Desejo aqui em 450 volts, assim, esses acontecimentos, ó, um atrás do outro, nos atropelando e seu coração assim, tamborzinho desesperado para saber o que estava acontecendo. Quando eu comecei a ler o livro Paixão, tipo, o livro Paixão tava tipo, nossa, na primeira marcha de um carro, assim, quase uma música de dormir. Sério. Eu tive dificuldades de ler o livro Paixão. Até uns 53, 55% do livro, gente. Sério. O que acontece aqui? O que acontece é que a gente vê a Grace voltando, né? E a Grace volta cheia de dúvidas. Então aquele momento que estava todo acelerado no livro Desejo, mudou totalmente, porque termina o livro Desejo num baque. É como se você batesse na parede e ficasse lá esborrachada no livro. Exatamente essa sensação que eu tive. Tipo, eu estou sem futuro, sem uma visão do amanhã, depois que eu terminei de ler o livro Desejo. Só que quando eu comecei Paixão, tava super parada a história. Eu, tipo, quebrei. Quebrei quando eu comecei a ler. Eu falei assim, nossa, tá chato. Tá chato. Então essa é a minha sensação, vocês sabem que eu não minto pra vocês. Então você que terminou o livro Desejo, assim como eu, deixa aqui nos comentários se você sentiu que você estava dentro de um foguete e foi jogada para um extremo vazio quando começou a ler Paixão. Deixa aqui nos comentários se você teve essa mesma sensação que eu do livro Paixão começar muito devagar. Eu me arrastei até 50% do livro, porque aqui a Grace, ela entra de novo
em um momento de descobertas. Ela estava nesse momento de descobertas em desejo e depois ela entra numa ação, né, dentro do livro. Aqui ela volta para o momento de descoberta, em saber para onde ela foi, porque ela não sabe onde ela ficou meses ali, né? Ela tá com a memória apagada. Ela precisa descobrir o que está acontecendo com ela, porque ela aparece em lugares que ela não sabe como ela apareceu. Ela não sabe o que está acontecendo com ela porque ela está sem controle. Ela aparece pintando um quadro, que tem um quarto que ela não consegue lembrar de onde é esse quarto, e ela começa a ouvir vozes. A Grace começa a ouvir vozes e começa a entender algumas coisas. Ela descobre que tem alguém dentro da cabeça dela que inclusive começa a fazer sentido, porque ela volta no livro Paixão totalmente aversa ao Jackson. Ela vai ali demonstrar o sentimento por ele, ela sente repulsa, ela sente que alguma coisa puxa ela para trás, ela não consegue ali ter aquela conexão que ela tinha antes com o seu consorte. Então, nós vamos descobrindo que apesar da Lia não ter conseguido trazer de volta o Hudson na sua forma física como ela desejava, ela conseguiu trazer o Hudson de outra forma. E é nesse momento que começa o grande conflito dentro do livro Paixão. O real motivo do livro Paixão existir, que é fazer com que o Hudson saia de dentro da mente da Grace. Só que fazê-lo sair da mente da Grace, fazê-lo sair de dentro da Grace, não é tão fácil assim, porque eles não querem trazê-lo de volta com os poderes que ele tem. Então a Grace começa a entrar em um conflito muito grande dentro dela, porque todos ali começam a falar que ele tem que sair de dentro dela sem os poderes por causa do que ele pode fazer quando ele está vivo. Só que a Grace começa a sentir que não, que existe algo além do que eles entendem do Hudson. E ela sente que fazer aquilo, trazê-lo de volta à vida, do jeito que eles querem fazer sem os seus poderes, é algo errado. E quando ela demonstra isso ali para os seus amigos, para sua própria prima e para o seu consorte, todos eles acabam ali anulando a opinião dela. E foi nesse momento que eu dei um passo bem grande para trás, ou melhor, uns 10 passos para trás com o Jackson. Por quê? Porque quando a gente começa a ler o livro Paixão, nós vemos que o Hudson tem um grande sentimento pela Grace. Apesar dele ser um personagem que não abaixa a cabeça, que não tem dó da Grace e que nem tenta protegê-la, pelo contrário, ele é aquele personagem que quer fazer a Grace entrar em ação, acredita na Grace e sabe que ela é capaz de se proteger sozinha. Então ele é aquele personagem que estimula ela, e dentro do livro Paixão é através dele que a Grace consegue realmente dar grandes passos ali no seu desenvolvimento, como também sendo um ser sobrenatural. Então o Hudson é aquele cara que bate de frente com ela, faz ela se irritar muito, os dois têm grandes conflitos, mas nós vemos que todo o tempo ele tenta dar independência para ela, que é algo que ela não tem com o Jackson. O Hudson ouve o que a Grace fala, o Hudson bate de frente com a Grace, não aceita as opiniões dela de cabeça baixa, obedecendo a Grace de forma alguma. E o Jackson é aquele personagem, aquele consorte que não considera a opinião dela nesse livro aqui, Paixão. E foi algo que realmente me deixou bem incomodada dentro da leitura do livro, por ele se mostrar de várias formas abusivo. Inclusive, quando ela põe a opinião dela realmente ali pro grupo, ele simplesmente caga pra ela, tipo, não tô ligando pra você, não tô ligando pra sua opinião, e nós vamos fazer do jeito que eu quero, e é exatamente o que acontece. Nós chegamos no final do livro ali, passados, pois nós descobrimos que uma das vozes que a Grace escutava, alertando-a e avisando, estava presa dentro da caverna, onde eles vão ali tentar obter o coração de um ser muito importante para conseguir trazer o Hudson de volta sem os seus poderes. Só que quando ela chega lá, a Grace chega naquele local sagrado para os dragões, quando ela chega nesse local onde esse ser está preso há muitos anos, ela descobre que ele é muito semelhante a ela, e ali ela não tem coragem de tirar a vida dele, pedindo ali o seu coração. E é nesse momento que ela entende quão errado eles estão em tudo aquilo, e ela dá um passo atrás, decidindo que ela vai conseguir trazer o Hudson de volta de outra maneira, sem sacrificar a vida de nenhum outro ser. Nesse momento do livro é muito triste, porque existe uma guerra acontecendo, eles estão num local que eles não poderiam estar, é sagrado ali para um dos seres sobrenaturais,
E quando eles estão voltando na luta em que eles têm que enfrentar, a caneta assassina de Satã passa aqui, levando um personagem que, apesar de ter uma passagem breve na história desses 2 primeiros livros, é um personagem que ele conquista nós leitores, ou melhor, ele me conquistou enquanto eu estava lendo o livro. Esse personagem também é muito importante para Macy, e ali nós vemos que, independente de todas as coisas que acontecem, das boas intenções desse grupo, existem coisas que estão além do que eles podem controlar ou fazer. E isso é bem triste, principalmente para Macy ali, que vai perdendo aquela inocência, aquela positividade dela, porque a vida bate ali na frente, né? A vida vem, faz com que eles tenham que encarar várias situações e ela não é amigável. Ela só tá ali como um grande teacher, um grande professor, preparando eles para tudo que vai acontecer. E, gente, muita coisa acontece nessa série. Uma coisa que eu já aviso vocês, fã da série Crave, é que sempre em todos os livros nós temos situações aqui que batem na nossa cara de frente, porque ela consegue fazer uns plot no livro que é sensacional. Todos os plots dos 4 livros são sensacionais e prende você. É como se estivesse assistindo uma série de filme, que o final do capítulo já prende a gente pro outro capítulo e a gente fica assim, ó, surtadinho na leitura do livro. Então, quando nós terminamos aqui o livro Paixão, eu tava louca. Tipo, eu falei assim, por que eu comecei a ler essa série cedo demais? Porque quando termina, gente, o livro Paixão, quando o Hudson vai lá e pá, destrói tudo! Adoro! Quando ele vai lá e olha pro irmão dele e fala assim, cara, acorda pra vida, seu moleque. Gente, eu tava assim, Hudson, time Hudson totalmente, porque foi sensacional. E quando ele vem assim lá todo poderoso, destrói quem tem que destruir pela Grace, eu tava assim, ó, morrendo de amores. E tipo, vai, Jackson, aprende, querido, seu baby mimado, porque eu tava muito, no final desse livro aqui, Paixão, eu tava muito desgostosa com o Jackson, gente. Eu tava saco cheio dele e da forma como ele tratava a Grace, a forma que ele tratava até as outras pessoas, porque ele é extremamente autoritário. Então, pra mim, já tava assim, ó, no limite da razão aqui com o Jackson. E quando o Hudson vem, tipo, coloca ele no devido lugar, assim, ó, eu sei quem você é, eu sei quem eu sou e eu marco aqui meu território. Foi sensacional, gente. Só que quando eu terminei, o livro Cobiça não tinha sido lançado ainda. E eu fiquei como? Destruída, ansiosa para que fosse lançado o livro Cobiça. E aí, gente, aí que o negócio pega fogo. O livro Cobiça, de longe, é o meu livro preferido da série. Ele é bem maior do que os 2 primeiros, mas não é maior do que o último, que é Sedução. Mas foi o livro que fez eu me prostrar na série. Isso foi bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque durante os 2 primeiros livros eu tava com muito receio do 3º e do 4º principalmente, que é onde geralmente os furos dos livros começam a acontecer. Só que o que ele fez comigo? Ele me fisgou e mostrou pra mim que isso não iria acontecer. Porque dentro do livro Cobiça, tudo que eu esperava que acontecesse, aconteceu. A escritora trouxe muitas respostas, ela não se perdeu ali das respostas dos 2 primeiros livros. Todos os meus questionamentos do livro começaram a ser respondidos aqui. Eu vou trazer o vídeo que é Teorias da Conspiração que se provaram reais na série Crave para vocês. E nesse livro aqui, todas as minhas teorias começaram a ser confirmadas e eu adorei, porque eu tive todas as minhas respostas e eu tô super feliz por isso. E aqui, gente, o que acontece? Aqui nós vemos a Grace, quando nós entramos aqui no livro Cobiça, extremamente dividida, porque ela nutre sentimentos pelo Hudson, apesar dela não conseguir entender esse sentimento ainda, é muito novo. Aqui nós temos algumas perguntas como, será que é possível ter 2 consortes? Será que é possível uma pessoa ter mais relacionamentos ali? E nesse livro aqui é respondido as perguntas. E aqui eu me senti muito traída por quem traiu os personagens. Vocês conseguiram entender? Porque houve uma traição muito grande aqui, que acabou vinculando essas 3 pessoas, né? Que acabou vinculando o Hudson, a Grace e o Jackson. Só que não foi de uma forma positiva. Existia ali um elo real entre um deles, só que um desses elos foi ali levado na traição, que eu fiquei muito chateada, porque o personagem, apesar de não ser mais o meu crush, né, literário, eu achei muito errado acontecer isso com ele, porque ele realmente começou a se destruir dentro do livro Cobiça.
Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu comentar aqui com vocês, né? Quando nós entramos aqui no Cobiça, então, a Grace está super dividida porque ela quer acreditar que é possível continuar com o Jackson, apesar do que aconteceu aqui no final do livro Paixão. Por causa de uma falha do Jackson, ela tem ali um grande vínculo com ele sendo quebrado. E aí, a partir disso, dentro do Cobiça, a gente vai ver a consequência desse ato falho, dessa coisa que ele mesmo causou aos dois, tendo as consequências. Só que não rola mais o sentimento entre os dois. Então a Grace está no super conflito porque ela vê aquilo sendo perdido entre as mãos dela, ela não consegue controlar. Tem o Woodson ali que tá em carne e osso ali com eles. Existe um receio muito grande do grupo ali com o Woodson, só que ele começa a tentar provar que ele não é aquilo que as pessoas pintaram dele na realidade, até o próprio irmão. E a gente vê que quando o Jackson tá junto, todo mundo fica estranho, né? A própria Ordem também ele se comporta bem estranho com ele. Só que quando o Jackson não tá, a Ordem, tipo, acolhe o Woodson. Gente, é um conflito que até eu fiquei com dó dos dois, porque é uma situação, meu Deus, totalmente insana. Só que acontece no livro e eu adorei que a escritora trouxe esse ponto pra gente. E foi no livro Cobiça que eu descobri que triângulos amorosos, de certa forma, nos ensinam muitas coisas. E eu trouxe essa opinião minha sobre o porquê triângulos amorosos nos livros são bons nesse vídeo aqui, que eu vou deixar para vocês assistirem. Eu quero saber se vocês concordam com isso. Por favor, assistam esse vídeo e me diga se faz sentido o que eu deduzi da leitura do livro Cobiça sobre triângulos amorosos, que é algo que eu não gostava até entender. Então, assim, gente, foi uma evolução minha nesse cenário literário. Então, assista esse vídeo aqui e veja se você concorda com essa minha opinião sobre triângulos amorosos. Só que então, o que acontece? A guerra tá nas portas, né? O Woodson voltou. Quando o Woodson volta, volta muito problema junto, né, gente? Porque o Woodson foi um cara que teve muitos problemas ali na sua vida. Ele teve muitos conflitos, ele matou uma pessoa importante ali pro reino dracônico. Então, tem coisa ali que ele vai precisar resolver agora que ele voltou à vida. E é exatamente por essas pendências que o Woodson tem ali na sua vida que vai colocar ele em situações bem complicadas. Até porque no final daquele livro Paixão, ele declara guerra a uma pessoa muito importante da corte vampírica, né? E quando ele volta aqui, ele descobre que os seus problemas somente começaram. Então, em uma situação que foi... Eu também senti no primeiro momento que um personagem que já havia traído a Grace no primeiro livro, teria traído ela de novo aqui. Foi sensacional essa parte do livro, eu tenho que comentar com vocês. Porque assim, tem uma parte que eles vão ali pra corte dracônica e é onde o sentimento de consorte entre o Woodson e a Grace fica mais forte. Até porque, gente, lembrando que aconteceu a quebra do elo entre os dois, né? Como eu avisei, esse vídeo aqui vai ter spoilers, só que eu não tô trazendo os spoilers maiores. Esses são spoilers importantes? São importantes, mas não são tão prejudiciais assim no meu ponto de vista. Mas como eu já tinha avisado que esse vídeo aqui tá cheio de spoiler, o que eu acredito, eu, leitora Jéssica, que quando vocês lerem um livro vão ter plots muito melhores e maiores do que esses, porque, gente, foi um livro de surto atrás de surto, inclusive. Mas quando ele tá ali na corte dracônica, um ser ali acaba dando a impressão que ele foi traído e o Woodson é levado para outro lugar. E como esse elo entre os dois, a Grace e o Woodson, tá cada vez ficando mais forte, ela tem um surto ali dentro da corte dracônica, a Grace. Ela tá ali para ajudar um amigo e ela sente que aquilo acabou sendo uma traição da parte desse amigo. Só que quando a Grace pira, ela pira, gente, e o Flint aparece ali querendo falar coisas que não deveria, porque o Flint também é muito sem noção, né, gente? O Flint, ele tem a forma dele se expressar, ele faz a cagada dele, muito parecido com o Jackson, inclusive, e depois os outros que lidem com o que ele falou e ele não se desculpa, ele fica ali, né, no pódiozinho dele, né? Exatamente como o Jackson faz. Ele caga e os outros que lutem com o que ele falou. Exatamente isso. Só que a Grace não aguenta, gente. A Grace aguentou muita coisa até aqui, só que nesse dia ela tá com os nervos à flor da pele, muitas situações acontecendo atrás da outra e ela acaba com o Flint. E ela acaba com o Flint com luva de pelica, porque ela coloca todos os pontos, gente, em alto e bom tom, de uma forma que ele não consegue nem argumentar. E foi incrível pra mim. Por que foi incrível pra mim essa pisada gigantesca que ela deu no Flint? Em primeiro lugar, porque eu não sou uma fã do Flint. Eu consigo
entender os motivos dele, mas eu não consigo perdoar ele depois do que ele fez com a Grace no primeiro livro. Então eu tenho essa coisa com ele desde o primeiro livro, entende? Como eu disse, eu consigo entender, mas eu não consigo perdoá-lo. E nesse livro aqui, eu tava esperando que a Grace tomasse uma posição, porque nos 2 primeiros livros, ela é muito passiva com tudo. Ela aceita todas as coisas de uma forma muito cabeça baixa. Todo mundo tá pisando nela, as situações estão engolindo ela, e ela tá ali, sabe? Sempre remoendo dores, aquela questão de ter um ponto de equilíbrio. Só que chega aqui em Cobiça, galera, ela surta e pisa na cabeça do dragão mesmo. Fala assim, ó, você tá querendo aí os nossos argumentos, mas eu tenho argumentos muito maiores. E ela descasca, gente. O Flint eu adorei, assim, tava soltando foguinhos de artifício. Falei assim, até que enfim, né, Grace? Você mostrou que tem um pouco de personalidade, pelo menos. Porque até aqui eu achava ela super neutra nas situações, o que me incomodava bastante. É então que o Flint também cai um pouco na real, encara também que ele é um cara super falho. E a Grace vai tirar satisfação com quem, gente? A Grace vai tirar satisfação com nada mais, nada menos do que a rainha aí dracônica e põe algumas coisas na mesa também e sai dali de certa forma vitoriosa. Só que nada prepara a gente para o livro Cobiça, gente. Muita coisa acontece. Eles vão ali encontrar uma bruxa, que é uma bruxa muito poderosa. Nesse livro aqui, o sofrimento da Grace e do Woodson, eles são só anunciados, porque situações muito complicadas acontecem. Eles são levados ao lugar que eles ficam afastados de todo mundo. Conhecem pessoas muito importantes. Aqui o Remy, também tem outra personagem que é encantadora. Ai, meu coração não aguenta tanta emoção, porque eu já terminei de ler a série. Nós conhecemos aqui outros seres sobrenaturais que são os gigantes. Nós vemos a crueldade dos Cyrus. E aqui nesse livro é algo que me deixa muito intrigada, as questões que eu venho trazendo durante toda a série, foi o fato de não saber o porquê o Cyrus é tão poderoso. Eu não estava conseguindo entender como ele tinha feito tudo aquilo e as coisas continuavam acontecendo, ninguém pedia a ele. Desde 1000 anos tudo estava acontecendo e as pessoas ainda continuavam aceitando ele. Então nesse livro aqui, Cobiça, algumas respostas começam a acontecer, como nós encontramos essa bruxa muito poderosa, nós ouvimos a história que ela conta para Grace. A Grace faz uns acordos, muitos acordos nesse livro aqui que me deixou bem receosa e bem preocupada se a escritora ia conseguir fechar essas questões do livro. Só que aí veio, gente, veio o final desse livro aqui, que foi sensacional também. A escritora foi um grande plot. O Woodson chega aqui também destruindo tudo. Tem um grande preço para ele isso depois, mas ele realmente destrói tudo. Só que a gente descobre, gente, que a escritora tinha planos muito piores para nós leitores, capaz de deixar a gente sofrendo real, oficial, na leitura da série Crave. Mas nós desejamos que tudo sejam flores, que os livros sejam perfeitos e que as continuações sejam melhores ainda. Só que o que acontece, gente, que altas expectativas têm grandes quedas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava muito ansiosa sobre o livro Sedução. Eu tinha expectativas altíssimas sobre o livro Sedução. Esse livro aqui, para mim, foi o pior livro da série. Não a questão, deixa eu me explicar para vocês, não a questão da história em si ser ruim. Não, a história em si, quando teve a história mesmo do livro, foi maravilhosa, as explicações foram perfeitas e ela realmente conseguiu fechar a série, apesar de que vai ter um livro ali contando o que aconteceu com eles, com o Hudson e com a Grace, quando eles estavam ali presos um ao outro, quando ela estava em forma de gárgula. E aqui já vai um grande spoiler mesmo, porque eu tô no último livro da série, né, gente? Não tem como. Aqui a gente vê que ela fechou todos os pontos. Foi perfeito. Só que o que aconteceu com esse livro aqui, gente, é que primeiro ele é grande. E eu falava assim, ok, como diz, tem muita coisa para ser fechada no livro. Não tô preocupada com o fato dele ser grande, não. Tô preocupada com o fato se ela realmente vai conseguir fechar as histórias que ela colocou aqui, porque tem muito personagem, né? Só o grupo da Grace ali são 12 e vai entrando mais personagem, tem ali o Cyrus, tem ali a Carniceira, tem ali a Estriga e entra mais personagem aqui. Entra mais personagem aqui. Segura a peruca que tem muita emoção nesse livro. Só que o que aconteceu com esse livro aqui, gente? O que aconteceu com esse livro aqui eu vou contar pra vocês agora. Vou contar com
o maior ódio. Esse livro aqui pra mim, gente, foi uma montanha russa de emoções. Sofri pra terminar esse livro aqui. Mas antes de contar pra vocês os porquês do livro Sedução ter sido difícil pra mim, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque se você ficou no vídeo até agora, quer dizer que você está gostando. Então, se você está gostando, ajuda aqui a Jessiquinha se inscrevendo no canal, gente, porque é muito importante, me ajuda mesmo, de coração. Vocês não imaginam como me ajuda. Antes de eu estar aqui no canal do YouTube, eu não imaginava como a sua inscrição, a inscrição de alguém, significava para a pessoa que está criando conteúdo, que hoje sou eu. Então se inscreve no canal porque ajuda muito a crescer e continuar fazendo vídeos como esse para vocês aqui no canal. Divulga esse vídeo para pessoas que você sabe que gostam de livro de fantasia e que gostam da série Crave. Deixa o like porque ajuda muito no engajamento. Quando você dá o like e você se inscreve, o YouTube entende que esse é um vídeo bacana e ele divulga esse vídeo para outras pessoas, o que me ajuda mais ainda. E comenta aqui nos comentários se você está gostando do vídeo e se você ama a série Crave, assim como eu amo também. Então, gente, não se esquece de fazer esses passinhos, se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar, porque realmente me ajuda muito. E antes que eu me esqueça de me apresentar, que isso é uma coisa recorrente nos meus vídeos, eu sou a Jéssica Pertilli, aqui do canal Biblioteca de Bolso. Me segue aqui, também segue no Insta, que é @bibliotecadebolso.br. E sem mais delongas, eu vou contar para vocês aqui os porquês do livro Sedução ter sido um livro cansativo para mim. O livro Sedução conseguiu sim fechar os pontos de uma forma que eu achei muito boa. Porque ela fechou todos os pontos para começar, que é uma coisa que não acontece nas outras séries de livros de fantasia, principalmente. Sempre deixa algo a desejar. E eu terminei o livro sentindo que eu não fiquei com nenhuma coisa a desejar sobre os desfechos. Os personagens importantes tiveram seus finais. Muitas pessoas aqui passam pela caneta assassina de Satã, passam sim. É um livro de sofrimento. É um livro que a Grace vai ser pisoteada do início ao fim. Essa garota sofre. O Hudson sofre? Sofre. Mas a Grace é levada ao seu limite várias vezes. Ela é desacreditada, ela é humilhada. O Hudson tem muitas questões que ele precisa resolver também aqui. Nós descobrimos os porquês do Hudson, nós descobrimos que ele carrega um peso muito maior do que nós imaginávamos. As pessoas são injustas com os dois. O Hudson aqui foi uma coisa que me incomodou muito. A forma como eles não conseguiam enxergar além de si dentro do livro. Achei o Flint muito egoísta, achei o Jackson muito egoísta, achei a Macy também egoísta em alguns pontos. Nós temos muitas coisas acontecendo aqui que eu não posso falar, porque aí o plot é muito grande e o livro acabou de ser lançado. Então vocês precisam ler Sedução para conseguir entender o porquê do meu veredito final aqui. Então, quando nós estamos aqui em Sedução, o que foi o ponto que pegou no meu calcanhar de Aquiles de leitora? O ponto que me pegou aqui no meu calcanhar de Aquiles de leitora foi que a escritora aumentou muito a história. Não precisava, gente. E com isso, a leitura se tornou muito cansativa para mim. Todos os outros livros, é sério, eu terminei de ler em 24 horas. O livro Sedução eu li numa tarde. O livro Paixão eu li em uma tarde. O livro Cobiça, que foi um livro maior, eu li em 24 horas, durante um dia. E o livro Sedução, gente, pasmem. Pasmem porque eu pasmei, eu fiquei até irritada com o livro em determinado momento, porque eu não conseguia terminar o livro. Eu tava irritada, eu não aguentava mais ver esse livro amarelo no meu sofá, depois na cabeceira da minha cama, depois comigo nos lugares que eu vou para continuar lendo. Foi um livro que me cansou de ficar vendo ele, para vocês terem ideia. Então foi muito, muito cansativa a leitura do livro para mim, gente. Chegou uma hora que eu não aguentava mais ouvir a Grace falar. Sério, todo o livro, quando tem história, é sensacional. Porque aí engaja um personagem, traz a resposta de uma dúvida que nós tivemos sobre a série inteira. Depois nós temos aqui o embate com Cyrus, nós temos as respostas que a Carniceira precisava nos dar sobre tudo aquilo. Nós conseguimos juntar as duas deusas que é mencionada aqui no livro Cobiça. Nós conseguimos entender que existem deusas que foram criadas ali, que existiu, gente, né? Ali, as próprias deusas tendo filhos ali. Nós vemos a grande traição do Cyrus, entendemos o porquê ele se tornou esse ser tão poderoso. Quem tinha mesmo o poder de persuasão ali em toda a questão era o Cyrus, porque foi ele que causou e causou muito ali, né, gente? Nós vemos então o Jackson conseguindo se reencontrar depois de ter perdido ali a sua alma de várias formas.
Nós vemos as minhas teorias da conspiração sendo confirmadas aqui, né? Porque eu achava que tinha um casal de consorte aqui que realmente se mostrou acontecendo no decorrer do livro, entre outros personagens que são muito interessantes. Temos ali a grande evolução da Macy também, encontra nas suas respostas o porquê da mãe dela ter sumido, né? Nós vemos o tio Flynn também, nós temos ali o tio da Macy também, que escondia muitos segredos. Nós temos o entendimento, né, dele lá, quem realmente ela é, o porquê que ela foi escolhida para ser rainha. Gente, é uma bomba de informações. Nós temos de volta uma das cortes muito importantes que havia sido ali teoricamente dizimada. Então, esse livro, quando a história realmente acontece, é imbatível. Só que teve muita enrolação. E a enrolação ficou centrada na Grace. Gente do céu, 40% do livro podia ter sido tirado, sabe? Porque a Grace se torna muito repetitiva. Parece que ela muda. A sensação que eu tive é que ela só mudou a forma de falar a mesma coisa durante todo o livro. Ela fica ali dentro das suas questões particulares, ela fica ali na questão do Hudson, ela fica ali na questão da própria família dela que volta, então é muito cansativo essa parte. Existem capítulos inteiros da Grace se lamentando. Existem capítulos inteiros da Grace repetindo os mesmos pensamentos. E é isso que tornou o livro tão cansativo para mim. Tinha hora que eu queria simplesmente passar as páginas. E eu não fiz isso porque eu fiquei com receio de acabar perdendo coisas importantes durante a leitura do livro que eu queria saber. Então, por isso, eu continuei lendo o livro. Só que sabe quanto tempo demorou para eu conseguir terminar de ler o livro Sedução, gente? 3 semanas. 3 semanas vivendo com o mesmo livro. Isso pra mim foi quase enlouquecedor. Eu não consigo, gente. Eu tenho um defeito na vida. Eu não consigo fazer a mesma coisa sempre direto. Eu preciso de movimento. Gente, eu sei que isso é um defeito. Eu sei. Mas eu me canso fácil das coisas. Enfim, eu me cansei fácil do livro Sedução. Eu achei os meus motivos super plausíveis. Eu super concordei com os meus motivos. Tipo, eu quero saber de vocês, quando vocês terminarem de ler o livro Sedução, se você achou o livro cansativo como eu. Porque, gente, 3 semanas com a mesma história, não dá. Não dá. Eu li o livro da Sarah J. Maas, Casas de Céu e Sopro, que tem quase 1000 páginas, em 3 dias, né? Vou colocar 3 dias assim, aumentando um pouco, porque se eu não me engano foi 2 dias que eu peguei um sábado e um domingo e matei o livro. Gente, não dá pra ficar 3 semanas com o mesmo livro, de tão cansativo que foi a história. A Grace, no final, tipo, ela meio que cala um pouco a boca, que eu achava que era algo muito importante. Na verdade, não cala a boca dela ficar falando muito, é os pensamentos dela. Chega uma hora que a Grace ela se sente tão depressiva com as coisas que ela não consegue superar, apesar de nós estarmos vendo o que ela tá superando. O time ali dela, os amigos, começam a ter que ajudar ela a não desmoronar. E esses pensamentos dela foi cansativo. Esse comportamento dela foi cansativo. No final, tipo, eu meio que perdoei. Porque ela precisava daquilo para conseguir superar. Só que, como eu disse, poderia ter sido em 10% esse lamento dela, não em 40% do livro. Então a história ficou ali em 60% de história e 40% de lamentação. E para isso eu não quero ler lamentação, 40% de lamentação no livro, né, gente? Para isso é só a gente viver, a gente já começa a lamentar. Eu não preciso disso nos livros. Tudo que eu preciso no livro é de vida, emoção e que me traga todas as emoções que eu busco dentro da leitura. Por isso o livro Sedução, na minha opinião, aqui como leitora da série Crave, foi o livro mais difícil de concluir, que eu menos gostei dos 4 livros da série. Mas dando meu veredito final agora sobre a série Crave. A série Crave é muito inovadora, no sentido da escritora não ter se perdido na história. Ela trouxe aqui uma nova forma de contar a história dos gigantes. Ela trouxe uma nova forma de contar as histórias dos vampiros, dos lobos, das bruxas, dos feiticeiros, de entender a história dos deuses, que também foi ligada em todo esse contexto de criação do mundo sobrenatural. Nós sabemos quem criou os humanos, nós sabemos quem criou os seres sobrenaturais, o porquê há essa briga, porque no fim das contas, os seus filhos, que são tanto os humanos quanto os seres sobrenaturais, acabam brigando porque os seus criadores não se aceitam, se odeiam. E é como se a própria criação respondesse aos seus
criadores, e eu achei isso sensacional. A série Crave traz pra gente o pensamento sobre o que nós devemos aceitar ou não dentro do relacionamento da Grace com o Woodson, dentro do relacionamento da Grace com o Jackson. Nós vemos as pessoas que erraram e erraram feio como o Flint, pagando um preço muito alto também. E nós vemos o desfecho, que pra mim foi um desfecho de milhões. O desfecho que a Tracy Wolff deu pro Saros através ali do time da Grace, a forma que foi levada a Grace até o final, que geralmente nós lemos os livros e a heroína ou o herói do livro, ele acaba fazendo tudo sozinho. Só que nesse livro não. Nesse livro aqui nós vemos que não existiria uma forma da Grace conseguir ter sucesso dentro dessa guerra tão grande que foi colocada para eles sozinha. Ela precisava de ajuda de outras pessoas e foi só por causa da ajuda de um time, de um todo, que eles conseguiram ter o sucesso. E isso para mim foi incrível. Eu amei essa forma que ela trouxe a história dos personagens. É como se ela falasse para nós que na vida a gente nunca consegue nada sozinho, a gente só consegue se a gente tiver pessoas nos ajudando ali a alcançar os nossos objetivos. E eu amei a forma que a escritora trouxe isso no final do livro. Também nós temos a grande superação da Grace, ela entendendo ali quem ela realmente é. Gente, fez muito sentido o livro no final, eu realmente me apaixonei pela história. O único ponto, a única observação que eu faço em tudo isso é realmente o quão extenso ficou o livro final, que poderia ter sido resumido muito mesmo e até chegado pra gente de uma forma mais barata, né? Porque esse livro aqui, quando eu comprei, eu achei carinho, como eu comentei com vocês, em todos os outros livros. Se tem uma dica de série de livros, né, que eu quero deixar para vocês hoje, é a série Crave. Tanto hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 10 anos, essa série vai ser ainda uma série muito legal, muito importante, traz uma inclusão muito legal dos personagens, traz ali a força das pessoas em conseguir superar os seus desafios, não deixa que a heroína salve todo mundo e principalmente não deixa pontos abertos. Tinha uma coisa que eu estava bem preocupada na série Crave, que eu preciso comentar com vocês aqui antes de finalizar o vídeo, que é a série Crave também traz aquele tom bigueste de uma guerra. Da mesma forma que a Kotar trouxe um tom bigueste enorme da guerra ali contra o rei. Eu tava preocupada, tava com medo, tava assim, porque eu falei assim, gente, eu odiei o desfecho da série de Kotar. Corte de Hadas e Ruínas foi uma grande frustração pra mim. Eu amo a série, só que eu já comentei com vocês que a Sarah J. Maas não consegue desenvolver bem as cenas de luta. É muito rápida, não sinto sentimentos, não consigo gostar. Infelizmente não consigo gostar. Gosto da série, gosto, mas o final pra mim foi frustrante. E aqui eu também tava com medo, porque aqui é uma guerra de 1000 anos. Aqui a gente vê o tempo todo falando quão Saros é poderoso, quanto o Saros tem os seus seguidores ali que o obedecem, são dispostos a morrer por aquilo, pelo que ele pregou durante esses 1000 anos, enquanto ele tinha ali matado as gárgulas, ele estava controlando ali todos os seres sobrenaturais, com a mordida fatal dele, que, gente, esse plot da mordida foi sensacional quando você descobre. Tô louca pra saber se você já sabe dessa parte do livro e deixa aqui nos comentários, gente, eu preciso ter alguém para conversar sobre a série Crave. Mas, quando a gente vê o final, a escritora não se perdeu. Ela não trouxe ali uma sensação tipo, ai, nós somos os seguidores do Saros, nós vamos nos curvar porque você nos convenceu a sermos bonzinhos. Não, isso foi o que eu mais gostei. Ela trouxe pra gente no final que sim, nós somos ruins e nós aceitamos essa parte ruim nossa e a gente quer o que nós queremos, é botar o terror, é ter os humanos nos obedecendo. Não mudou o propósito do livro. E aí a Grace tem que entrar de uma forma mais mão firme. Nós temos ali uma decisão muito adulta da parte dela. Nós temos ali um exército que está disposto a matar e a morrer pelos Saros. Eles compram essa ideia mesmo. E aí que a Grace tem que usar ali o poder do qual ela faz parte, o porquê dela foi criada. E aqui é um pequeno spoiler para vocês conseguirem entender um pouquinho sobre o que realmente é as gárgulas dentro desse universo, que é uma resposta que só vem no livro Cobiça. Quando nós descobrimos que as gárgulas não foram criadas por nenhuma dessas duas deusas, que são tão importantes na criação dos seres sobrenaturais quanto dos seres humanos. Quem criou a gárgula, as gárgulas, como um ponto de equilíbrio para que as duas deusas conseguissem serem justas e serem corretas, foi o próprio pai das duas.
porque era impossível achar que as duas conseguissem ali entrar em um acordo. Então o pai, que não poderia matar suas filhas, tirou algumas coisas delas, só que deu as gárgulas para que elas pudessem ali ajudar no entendimento, no equilíbrio dos seres humanos e dos seres sobrenaturais. Então essa parte é muito legal e a gente vê a Grace realmente exercendo essa função que ela foi criada para exercer, mesmo não tendo ali o contato com essas gárgulas durante toda a sua vida. Foi muito emocionante saber um pouco mais sobre o pai da Grace, sobre a mãe da Grace e principalmente sobre quem são os parentes da Grace. Fez muito sentido. As ligações que a escritora fez dos personagens dos livros foi maravilhosa, fascinante, incrível. Eu não tenho palavras para ficar explicando isso. E realmente a série Crave é uma série que vai deixar meu coração assim até um pouquinho órfão, porque agora a série terminou. E o ponto principal do desfecho foi que a Grace ela consegue ter todos os poderes que ela nunca imaginou ter. E uma prova final é apresentada para Grace. Sabe aquela frase que normalmente nós ouvimos por aí que o poder, ele vai ser a sua prova final? É exatamente isso que acontece com a Grace. Ela tem o poder, ela pode fazer coisas terríveis, ela pode acabar com uma pessoa, pode matar essa pessoa, pode castigar essa pessoa de uma forma terrível. Ela passa por esse teste, foi algo que eu gostei muito de ver, a forma que a escritora fechou esse capítulo da Grace. Realmente o poder foi a prova final dela e ela se mostrou digna desse poder e, inclusive, teve a opção de declinar ali da coroa, ela foi testada, né? Vamos ver o quanto você deseja o poder, se ele domina você ou se você domina o poder, e foi muito bonito ver a decisão e a forma como ela tratou todas essas questões, né? O Hudson se mostra um consorte realmente de peso, um homem ali que deixa a sua consorte ser o que ela nasceu para ser, entendendo que ela é até mais forte do que ele e não se colocando ali num sentimento de impotência, ser menor do que ali a consorte dele, que é muito engraçado porque, inclusive, o avô dela tem um relacionamento muito parecido com o relacionamento que a Grace tem com o Hudson, e foi algo que foi legal de você ver ali pela primeira vez a Grace tendo alguém com quem se parecer ou alguém que a gente possa comparar no final do livro. O final, o desfecho foi incrível, porque a Grace ela pôde então ter um momento de adolescente comum e foi a parte que eu mais gostei de toda a história. Eu deixo essa série para vocês aqui, gente, realmente como uma indicação. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A série, em um primeiro momento, foi finalizada aqui. Você vê no Sedução tendo esse desfecho. Tem um personagem ainda que ficou em alguns pontos abertos. Tem, sim, pontos que podem ser desenvolvidos numa sequência. Só que eu acho que não tenho certeza aqui, vou deixar com vocês claro. Não achei nenhum anúncio falando que teria continuação da série Crave. Em um primeiro momento seria fechado mesmo em Sedução. Realmente fecha todas as questões aqui em Sedução. Só que tem o livro que vai ser tipo um spin-off, que vai trazer o que aconteceu com a Grace e com o Hudson no tempo que eles ficaram presos juntos ali quando ela estava em Gárgula. Tem previsão para ser lançado esse livro no Brasil? Não. Eu vi esse anúncio no Instagram da Tracy Wolf, vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem o Instagram da escritora. Se quiserem segui-la também, vou deixar aqui no link para vocês. Foi lá que eu vi esse anúncio, mas eu não vi a Astral Cultural, que é a editora que está publicando os livros aqui no Brasil, anunciando nada sobre ser lançado aqui no Brasil também, esse último livro sendo um spin-off. E eu vou ficando o quê, gente? Por aqui, porque eu já falei horas com vocês, estou cansada de falar aqui, mas ao mesmo tempo com o coração bem aquecido por ter lido uma série que não me desapontou dentro de coisas muito importantes, como outras séries que eu gostei me desapontou durante a leitura. Então essa é uma dica de leitura para vocês, não deixem para amanhã, simplesmente se entreguem à série Crave. Se você gosta de livros de fantasia com seres sobrenaturais, você vai gostar. O plano de fundo de romance acaba acontecendo sim, mas não é tão importante quanto os outros pontos. É uma série que o meu veredito final é série maravilhosa, tem pontos negativos como todas as outras, mas tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Então é sucesso! Se você não está inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, que ajuda bastante. E deixa aqui nos comentários se você gosta da série Crave, assim como eu. Eu vou ficando por aqui, astros. Um beijo e nos vemos em breve.